Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar aqui sobre equação do segundo grau e eu vou resolver as equações de segundo grau de uma maneira um pouquinho diferente. E você vai entender como é que funciona essa maneira e eu vou utilizar só um negócio que a gente aprendeu lá no ensino fundamental. Então vamos lá, a aula de hoje é sobre equação do segundo grau. A gente aprende isso lá no primeiro grau, né? O pessoal até faz piada com isso, né? O professor de matemática é tão maluco que dá a equação do segundo grau no primeiro grau, né? Porque antigamente não era ensino médio e ensino fundamental era primeiro grau e segundo grau. Mas, na verdade, a gente explica a equação do segundo grau, né? Porque, na verdade, não tem nada a ver o grau de escolaridade com o grau da equação. Mas a gente acaba explicando isso lá no ensino fundamental, porque o aluno já tem condição de resolver uma equação de grau 2, tá bom? Então, a equação do segundo grau, ela tem esse nome, né, justamente porque ela é uma equação desse tipo aqui, ó. Ela é uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Onde a gente quer descobrir o valor do x, a gente conhece o a, b e c, tá bom? E a gente não conhece o valor de x, é isso que a gente quer descobrir aqui. Esse a, o b e o c são números reais, onde o a é diferente de zero. Então, A pertence aos reais, tá? A pertence aos reais estrela, né? A gente diz que os reais é diferente de zero. O B e o C pertencem aos números reais, tá bom? Então, isso é o que caracteriza, de fato, uma equação do segundo grau. Bom, ela é chamada de equação do segundo grau, né? Por causa disso aqui, ó, por causa do grau do polinômio. O polinômio tem um grau 2, tá bom? Então, como o polinômio tem um grau 2, ela é a equação do segundo grau. Se fosse grau 3, né? Aqui fosse 3, seria a equação do terceiro grau, e assim por diante. Bom, o que diferencia a equação do segundo grau para a equação do primeiro grau? Tá? Vamos só fazer um panorama aqui, fazer rapidamente um panorama da equação do segundo grau e da equação do primeiro grau e ver qual é a dificuldade, então, em relação ao grau ter aumentado aqui, tá? Então, se a gente pensasse numa equação de primeiro grau, então vamos fazer esse panorama aqui, né, histórico. Então, a equação de primeiro grau, como é que é essa equação? Ela é desse tipo aqui, ó. Por exemplo, ax mais b igual a zero, né, aonde o a, né, ele pertence aos reais, diferente de zero, e o b pertence aos reais. Então, ela seria uma equação nesse formato. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó, bem simples. Um exemplo 2x menos, sei lá, menos 8 igual a zero. Como é que a gente resolve isso? A gente separa, tenta isolar o x, né? Tenta deixar o x separado dos demais. Bom, então, de forma muito simples, né? A gente pode, por exemplo, adicionar 8 dos dois lados. Então, por exemplo, vou ficar com 2x, né? Deixa eu fazer de azulzinho aqui para continuar. Então, a gente fica assim, ó, com 2x menos 8. Aí eu adiciono 8 aqui. Para que eu vou adicionar 8? Para sumir com 8 do lado de cá, tá? Só que se é uma igualdade, né? Se eu adicionei 8 de um lado, eu tenho que adicionar 8 do outro. Então, eu tenho 0 e aí eu tenho que adicionar o 8 do outro lado também. O que eu estou dizendo com um lado e outro lado? Eu estou dizendo que esse sinal aqui de igual separa os dois lados, né? Então, o que eu estou fazendo é o quê? O que eu estou fazendo é adicionar 8, né, do lado esquerdo ao sinal de igualdade, e aí eu estou adicionando 8 também ao lado direito, tá? Então, não estou mudando em nada a equação. Imagina uma balança, né? Você tem dois pesos iguais aqui, de um lado e de outro. Se você adicionar 8 do lado de cá, o que vai acontecer com a balança de comparação? Ela vai cair. O que você tem que fazer? Adicionar 8 do lado de cá também para equilibrar, tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo é equilibrar aí essa balança, tá bom? Então, deixa eu só diminuir aqui o meu perfil para eu não atrapalhar as contas aí. Bom, então vamos lá, ó. Vamos continuar aqui nessa ideia. Agora a gente tem 2x menos 8 mais 8 igual a 0 mais 8. Bom, menos 8 mais 8 dá 0. Então, vou ficar com 2x mais 0. Então, o resultado disso aqui dá 0, né? Então, 2x. Aqui, menos 8 com mais 8 dá 0. Você pode colocar menos 0 mais 0, dá na mesma.
né? Porque qualquer coisa mais zero dá aquela mesma coisa, tá? O zero, ele é neutro na adição, né? Então, tipo, se eu fizer 6 mais 0, dá 6. Se eu fizer 10 mais 0, dá 6, dá 10. Se eu fizer 2x mais 0, dá o quê? Dá 2x, tá? Então, 0 mais 8 vai dar o quê? Vai dar 8, né? E agora sim, ó, 2x mais 0 deu 2x, então 2x igual a 8. Agora, a maneira de eu resolver isso, né, é bem simples. Eu divido os dois lados por 2, né? Então, se eu dividir um lado por 2, eu também tenho que dividir o outro por 2. O que eu faço de um lado, faço do outro, tá bom? Então, ó, divido ambos os lados por 2, né? Então, ó, vai ficar 2x dividido por 2 igual a 8 dividido por 2. E agora sim o x vai ficar sozinho, porque 2x dividido por 2 dá x, né? Duas coisas dividido por 2 dá uma coisa só. Por exemplo, se eu tenho duas cadeiras, divido para duas pessoas, uma cadeira para cada uma, né? Então, se eu tenho 2x dividido para 2, dá o quê? Dá x, então x só, tá? Então, eu escrevo aqui, ó, x igual a 8 dividido por 2, que é 4. Beleza? Então, essa é a maneira de resolver a equação do primeiro grau. Bom, se você não lembrava, agora você já sabe resolver, tá? Mas eu acredito que você lembrava, foi só uma pequena revisão. Então, bom, agora a gente já sabe resolver a equação do primeiro grau. E aí você deve estar se perguntando, né? Rômulo, mas esse vídeo não é do segundo grau? Sim, mas eu quero te mostrar qual é a dificuldade da equação do segundo grau. Porque na equação do segundo grau, se eu seguisse essa mesma ideia de separar o x, deixar o x sozinho, seria muito difícil fazer isso, né? Por quê? Porque aqui, ó, veja bem, bastou passar o 8 para o outro lado. Eu queria deixar o x sozinho, tá vendo? Então eu consegui deixar o x sozinho aqui, tá? Então foi relativamente fácil fazer isso, né? Agora, olha o problema que a gente tem. Ó, eu vou baixar aqui um pouquinho, tá? E a gente vai então resolver uma equação do segundo grau. Agora eu vou tentar utilizar mais ou menos a mesma técnica que eu utilizei para a equação do primeiro grau. Eu já adianto para você que vai dar errado, tá? Porque não é assim que se resolve. Mas vamos lá. Equação de segundo grau, tá? Então vamos fazer aqui uma equação de segundo grau. Então eu já mostrei para você como é que é o formato dela, lá em cima. Então vamos colocar aqui um exemplo de uma equação do segundo grau. Eu vou pegar uma equação que é relativamente simples, que ela não tem tanta dificuldade assim para resolver. Mas vamos lá, ó. A equação ela vai ser o seguinte então, tá? Vou pegar uma equação assim, ó. X, deixa eu fazer de azul, para continuar na mesma vibe aqui, né? Então, ó, x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. E aí você vai dizer assim, né? Se lá em cima era menos 8, eu somei 8 para dar 0, aqui que é mais 8, basta eu diminuir 8 que vai dar 0. Verdade. Então vamos lá, vamos tentar utilizar essa técnica. Vou diminuir 8 de cada lado, né? Então, vamos lá, ó. X ao quadrado, x ao quadrado menos 6x. Aí agora vai vir o mais 8. E o que eu vou fazer? Vou colocar o menos 8. Beleza? Porque aí vai zerar, né? E agora, ó, do outro lado, igual a 0. E agora eu vou colocar o menos 8 aqui. Bom, a princípio eu estou conseguindo deixar o x sozinho, né? Parece que sim, né? Aí, bom, ó, morreu aqui, né? Mais 8 com menos 8, lembra? Igual a gente fez da outra vez, isso aqui dá o quê? Isso aqui dá 0, né? Então vai ficar, ó, x ao quadrado menos 6x mais 0 igual a 0 menos 8, que vai dar menos 8. E isso aqui, né, só repetir, tirando o mais 0, porque se adicionar 0 não faz a menor diferença. Então, x ao quadrado menos x igual a menos 8. O problema é que agora eu tenho... aqui em cima eu tinha um x só, tá vendo? Aqui eu tenho dois caras que tem x, né? O x ao quadrado e o menos 6x. E justamente tem dois caras, por quê? Porque um era o termo x ao quadrado e outro era o termo x. Agora o grau é 2, então aparecem dois camaradas diferentes com o termo x. Aí o que eu vou fazer, né? O que eu poderia fazer aqui? Poderia fazer algo esperto, né? Que é colocar o x em evidência, né? Mas repara que eu não vou conseguir também resolver o problema, porque, ó, se eu pegar o x aqui e colocar o x em evidência, vai ficar assim, ó, x vezes x menos 6. Né? Se você não lembra aí como é que coloca em evidência, manda aí nos comentários para eu fazer um vídeo para você sobre isso. Mas basicamente, ó, você divide o x ao quadrado por x e divide o menos 6x por x, já que x é o termo
que tem aqui nos dois, tá bom? Então, x vezes x menos 6. E agora, isso aqui é igual a menos 8. O problema é que a gente ainda não consegue resolver assim. Por quê? Porque eu não posso vir aqui e dividir por x, porque senão eu vou levar o x para o lado de lá, né? Eu não posso dividir aqui, ó, igual eu fiz no de cima, né, que eu dividi por 2. Eu não posso vir aqui e dividir por x. Por quê? Porque, beleza, esse x vai cortar com x aqui. Então vai ficar x menos 6 do outro lado. Só que aqui embaixo vai ficar um x aqui, ó. E não resolve o meu problema. Porque eu tenho que deixar o x sozinho do outro lado. Então deve existir alguma técnica para deixar o x sozinho do outro lado. Mas que técnica é essa? E eu vou te dizer que técnica é essa. Existe uma fórmula para fazer isso, chamada fórmula de Bhaskara, mas eu não vou tratar dela aqui hoje. Eu vou tratar da ideia da fórmula de Bhaskara, que é o seguinte, ó, utilizar uma coisa que a gente aprendeu lá no ensino fundamental. A gente aprendeu uma coisa bastante importante que chama-se produtos notáveis. Tá? Então, o que são esses produtos notáveis? Você vai aprender aqui agora o que são produtos notáveis. Se você não lembra, a hora é essa. Presta atenção aqui que você vai entender. A gente tem alguns produtos que eles são extremamente importantes. Eu vou falar para você 3 deles, tá bom? E você vai ter que utilizar esses produtos aqui para resolver a equação desse jeito que eu estou te mostrando. Então, ó, a gente tem a mais b ao quadrado. O que é a mais b ao quadrado? Isso é a mais b vezes o a mais b. Tá bom? E quando eu faço a mais b vezes a mais b, porque uma coisa ao quadrado é ela vezes ela mesma, né? Então, se o a mais b está ao quadrado, é o a mais b vezes o a mais b. E aí, quando eu tenho isso aqui, quer dizer que esse parênteses todo está multiplicando esse segundo parênteses, tá? Esse parênteses número 1 aqui está multiplicando esse segundo parênteses aqui, número 2. Eles são exatamente iguais, né? Então, o que eu posso fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui embaixo. Foi só para mostrar para você quais são os parênteses que eu estava falando. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um negócio que a gente chama de distribuição. O que é distribuição? Eu pego esse A aqui e multiplico por esse A. Então, isso vai dar o quê? Isso vai dar A vezes A, tá? Isso vai dar A vezes A. Bom, aí depois eu vou fazer o A vezes o mais B. Então, mais A vezes mais B vai dar mais A vezes B. Bom, agora aqui eu vou fazer, ó, eu já peguei o A e já multipliquei por todo mundo. Só que esse B, né, que está aqui, ó, também está multiplicando esse outro parênteses inteiro. Então, tem que multiplicar o B vezes A e o B vezes B. Essa operação toda a gente chama de distribuição. Tá? Então, a gente faz uma distribuição. É uma propriedade chamada de distributiva, tá bom? Que os números reais têm. Então, a gente vai fazer, ó, B vezes A, mais, né, mais vezes mais dá mais B vezes B. Bom, a gente pode escrever isso aqui tranquilamente da seguinte maneira, né? A vezes A é A ao quadrado, mais A vezes B, não tem o que fazer, fica AB, já que eu não sei nem o valor de A nem o valor de B. Também não posso juntar, porque eles não têm a mesma base, né? Aqui eu juntei o A com A porque eles têm a mesma base. Aqui, como o expoente é 1, como o expoente é 1, 1 mais 1, né? Repete a base, somos expoentes, 1 mais 1, 2, tá bom? E aqui dá AB mais BA. E esse BA aqui, então, vai virar mais AB. Se você tem muita dificuldade em matemática, é importante que você entenda alguns conceitos básicos. Você reparou aqui, ó, que eu peguei esse A vezes A e coloquei A ao quadrado, e eu pude fazer isso, né? Por quê? Porque eu sei aqui, né, que o A a gente pode pegar o A, colocar ele ali, tá? E repetir essa base, então, e somar os expoentes. Isso é uma propriedade de potenciação que a gente aprende lá no ensino fundamental. Então, tem que estar com o ensino fundamental bem definidozinho na sua cabeça aí, porque isso vai te ajudar bastante, tá? Isso te ajuda muito a dominar a matemática. É importante, então, conhecer bastante coisa do ensino fundamental, porque as coisas do ensino fundamental, elas vão reverberando por toda a nossa vida matemática, tá bom? Então, vamos lá, ó. A gente já fez aqui, ó, AB, e aqui eu inverti
BA para AB, porque eu posso fazer isso, né? A gente pode inverter na multiplicação, né? A ordem dos fatores, lembra, não altera o produto. Isso aqui é um produto, né? B vezes A é um produto, um número vezes outro. Então eu posso inverter. Então virou AB. E agora eu vou ter o que aqui, ó? B vezes B, que é B ao quadrado, tá bom? Beleza. Agora o que eu faço? Ó, eu tenho aqui um AB, tenho aqui outro AB, e AB mais AB dá o quê? Dá 2AB. Então, no final das contas, eu vou ficar com A ao quadrado mais 2AB mais o B ao quadrado. E isso é igual a A mais B ao quadrado. Ó. A mais B ao quadrado é exatamente igual a isso aqui, tá bom? Depois eu vou separar esses produtos notáveis, tá? Só com o finalzinho dele aqui e o início. Mas eu estou te mostrando como é que a gente encontra o produto notável também, que isso é bastante importante. Bom, agora eu vou deixar para você, né, dar uma pausa no vídeo aí e tenta fazer esse aqui, ó. Não sai do vídeo não, tá? Só dá uma pausa e tenta fazer. Pega seu caderno, pega seu lápis aí, borracha, papel e tenta fazer isso aqui, tá? Já de cara, lembra o que a gente vai fazer? A menos B vezes A menos B. Coloca nos comentários quanto que deu, não apaga. Coloca nos comentários o que deu isso aí, para depois eu dar uma olhada, ver se você acertou ou não, se você entendeu a minha explicação. Mas, de cara, o que você vai fazer, né? Ó, o que você vai fazer? Você vai fazer o A vezes A e o A vezes o menos B. Cuidado agora com o sinal, hein? E depois você vai fazer o menos B vezes A e o menos B vezes o menos B, tá bom? Então dá uma pausa no vídeo, tenta fazer isso aí, coloca nos comentários o que você achou e depois você continua assistindo para ver se você achou corretamente aqui, tá bom? Ó, agora que você já deu essa pausa no vídeo, agora que você, né, já tentou fazer, espero que você tenha conseguido, vamos à resposta desse negócio então. Ó, A vezes A, né, bem tranquilo, A vezes A, depois A vezes menos B, então mais A vezes... Agora cuidado que quando eu fizer vezes menos B, se eu colocar o menos direto aqui, vou ficar com dois sinais juntos. E a gente não costuma fazer isso, tá? Os matemáticos são elegantes e a gente dá uma organizada nesse negócio aí. Então você também vai ser elegante, que você está aqui estudando comigo. Então organize esse negócio. Agora, ó, menos B vezes A, então vai ficar menos B. Aqui não tem problema nenhum, tá? Vezes o A. E agora, menos B vezes, aqui vai ter problema, então coloco aqui, ó, menos B, tá bom? Agora é só a gente fazer as continhas, né? Lembrando que quem tem a mesma base aqui, a gente consegue colocar na mesma base, né? Basta pegar os expoentes e somar. Então aqui eu tenho A, 1 mais 1 vai dar 2, e aqui vai dar mais vezes menos, dá menos, então dá menos AB. Aqui menos BA, ou menos AB dá na mesma, eu posso trocar o A com B, lembra? É uma multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Menos AB. E menos vezes menos dá o quê? Dá mais, então mais B ao quadrado. Moral da história, isso aqui deu A ao quadrado menos 2AB mais o B ao quadrado. Para resolver as equações de segundo grau, são 3 produtos notáveis, eu falei para você. Falei até que ia te mostrar os 3 aqui, mas para esse vídeo não ficar tão longo, eu não vou te mostrar os 3 não. Tá? Eu vou deixar o outro para casa aí e você tenta fazer em casa, mas eu vou te dizer qual é a resposta dele, tá? Se você fizer A menos B vezes A mais B, isso aqui vai dar A ao quadrado menos B ao quadrado. Depois você tenta fazer. Se você não conseguir, você coloca aqui, eu faço um vídeo para você só sobre produtos notáveis, tá bom? Mas, então vamos lá, ó. A gente pegou os produtos notáveis aqui, então, e colocou eles aqui, tá? A gente já tem os produtos notáveis. Eu vou só separar eles do lado de cá, do lado esquerdo aqui da minha tela. Eu acho até que eu passei ali no negócio, né? Já fiquei bem em cima aqui do... Deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui, ó. Já estou quase sumindo da tela aqui, né? Bom, deixa eu colocar mais no cantinho. Beleza. Então vamos lá, ó. Então eu vou colocar os produtos notáveis aqui, tá? Então vou colocar aqui, ó. A mais B ao quadrado. A mais B ao quadrado é igual
a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Aí eu tenho aqui, ó, a menos b ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Então, eu tenho essas duas aqui, tá? Deixa eu circular essas coisas aqui. Opa, deixa eu fazer um negócio mais justinho. Pronto, esse aqui é o meu primeiro. Esse aqui é o meu segundo. Bom, qual deles que a gente vai utilizar aqui? Tá? Repara, eu quero transformar isso num quadrado perfeito. Você vai entender já já o porquê. Por que eu quero transformar isso num quadrado perfeito? Porque aqui eu tenho, ó, x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a zero. Se eu conseguir transformar isso num quadrado perfeito, eu vou conseguir deixar esse x aqui, ó, sem o quadrado. E esse x do meio, basicamente ele vai sumir, porque esse termo do meio aqui ele some, tá vendo? Ó? Ele não tem o 2ab aqui no meio, né? Tem o a e tem o b. Então eu gostaria de transformar esse negócio aqui de cima, ó, deixa eu circular aqui. Eu queria transformar esse negócio aqui de cima em algo parecido com esse aqui de baixo, tá? Bom, então, se eu fosse pensar em um dos dois, né, se eu tivesse que escolher o primeiro ou o segundo, tá? O número 1 aqui ou o número 2, eu escolheria qual? Eu escolheria o segundo. Por quê? Porque aqui, ó, pelo simples motivo de que aqui no meio eu tenho um termo que é negativo e aqui no meio eu tenho um termo que é negativo. Então, está mais próximo do que eu quero, tá bom? Então, vamos comparar. Ó, agora, a nossa missão vai ser o quê? Comparar essa equação nossa com o a menos b ao quadrado. Então, vamos lá. Ó. Eu vou colocar aqui, então, o seguinte. Vamos pegar isso aqui, vamos colocar assim, ó, x ao quadrado menos 6x mais 8. Bom, repara que se eu colocasse aqui, ó, x menos alguém, né, x menos 1b, e colocasse ele ao quadrado, o que ia acontecer? Né? X menos b ao quadrado, isso aqui seria o quê? Ó? Seria x ao quadrado, ou seja, o quadrado do primeiro, tá? Então, deixa eu colocar aqui embaixo, ó. Vamos fazer assim, ó. Eu não sei quem é o meu b aqui, tá? Eu vou colocar um ponto de interrogação aqui. Eu vou colocar o x menos b embaixo, que eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar. Então, vamos colocar assim, ó. X menos b ao quadrado, isso vai ser o quê? Isso vai ser x ao quadrado, então o primeiro termo ao quadrado, aí vai ficar menos, vamos repetir o que é aqui a fórmula, né? Menos 2, no lugar do, aqui é o a, né? No lugar do a entrou o x, então coloco o x aqui, no lugar do a, 2x vezes o b, e aqui mais o b ao quadrado. Bom, repara que esse termo do meio ele está definido como menos 6x. E eu quero sumir com esse termo do meio. Agora, nota o seguinte também. Ó. Então, vamos prestar atenção nesse termo do meio aqui. Ó. Menos 6x. Só que menos 6x, aqui no termo de baixo, seria quem? Seria menos 2x vezes b. Então, menos 2x vezes b, isso é igual a menos 6x. Tá bom? Agora, olha o que a gente vai fazer. Olha que interessante. Ó. Se eu multiplicar por menos 1 dos dois lados, vamos pegar isso aqui, multiplicar por menos 1 dos dois lados, a gente vai ter, né? Menos vezes menos mais, então a gente vai ter 2xb igual a 6x. E agora, olha que interessante. A gente pode vir aqui, ó, e pegar, comparar, né, esse lado com o outro, e a gente pode pensar o seguinte, ó, esse 2b, ele está fazendo o papel de quem? Do 6, né, porque o x está de um lado e está de outro. Então, o 2b faz papel do 6. Então, com certeza, né, o nosso 2b tem que ser igual a 6, ou seja, o b tem que ser igual a 3. Então, basta eu colocar 3 aqui no lugar do b e vai dar tudo certo. Será? Vamos dar uma olhada. Ó. Então, se eu colocar x menos 3 ao quadrado,
o que vai acontecer com isso? Né? X menos 3 ao quadrado dá x ao quadrado menos, então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2x vezes 3, tá? Mais o 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. E fazendo essa continha, isso vai ficar x ao quadrado menos 6x mais 9. Ih, Rômulo, deu errado, porque aqui é mais 8. Verdade. Mas a gente pode fazer uma coisa, uma artimanha matemática, que é o seguinte, ó. Vê se a gente não pode escrever isso aqui da seguinte maneira, ó. Presta atenção no que eu vou fazer aqui. Isso é uma malandragem matemática e você vai aprender isso hoje. Então, ó, x ao quadrado menos 6x, em vez de eu escrever 8, eu queria que fosse 9, correto? Então, em vez de eu escrever 8, o que eu poderia escrever aqui? Eu poderia escrever mais 9 menos 1. Vê se isso aqui, ó. Vê se isso aqui, né? Vê se isso aqui não é exatamente igual ao que está lá em cima. Tá? Então, isso aqui, ó, é o que eu quero. Tá? Essa parte de baixo é o que eu quero. E isso aqui, né, que está aqui em cima, é o resultado desse negócio aqui, ó. Tá bom? Então, repara, eu não quero resolver essa equação x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. Então, vamos lá, para resolver essa equação, a gente vai pensar da seguinte maneira, ó. Eu quero resolver essa equação aqui, ó. X ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0, tá? Se você quer resolver essa equação, mas você não consegue resolver essa equação, você poderia escrever, então, dessa maneira que eu coloquei para você. Tá? Você poderia escrever assim, ó. Esse negócio aqui, ó, veja bem, isso aqui, né, x ao quadrado menos 6x mais 8, pode ser escrito assim, ó. Vê se não pode. Isso aqui é a mesma coisa, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9 menos 1. 9 menos 1 é 8. Mas por que você quer escrever assim? Porque eu quero justamente essa parte aqui, ó. Essa primeira parte aqui me interessa muito, né? Porque eu sumo com o quadrado. Olha como é que vai ficar, ó, se eu escrever isso dessa maneira. Então vamos lá. Vou pegar isso aqui e vou colocar aqui embaixo, tá? Então, x ao quadrado menos 6x mais 9 menos 1 igual a 0. Agora, olha que bonito, ó. O x ao quadrado menos 6x mais 9, a gente já viu que é o quê? Que é x menos 3 ao quadrado. Isso chama o método de completar quadrados, tá bom? E isso acaba resolvendo equações, que são equações de segundo grau. Então, ó, x menos 3 ao quadrado, aí isso aqui é só a primeira parte e aqui menos 1. Repara que eu não alterei a minha equação. Na minha equação é x ao quadrado menos 6x mais 8 igual a 0. E essa equação de baixo é a mesma coisa, né? Porque 9 menos 1 dá 8. Então, essa é a maneira de isolar o x aqui. É completar quadrados. E agora, olha o que eu vou fazer. Vou pegar esse menos 1 e vou jogar para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. X menos 3 ao quadrado é igual a 1. Beleza? Eu joguei ele para o outro lado, né? Virou menos 1, ficou mais 1. É só somar um dos dois lados, tá? Mas para a gente adiantar um pouquinho aqui, vamos fazer dessa maneira. E agora o que eu vou fazer? Vou tirar a raiz dos dois lados, né? Então, vou tirar a raiz de um lado e vou tirar a raiz do outro lado. Bom, aqui tem que ter um cuidadozinho, tá? Que você tem que saber, que é o seguinte. Quando eu tiro a raiz dessa forma aqui, o resultado desse negócio tem que ser positivo, tá bom? Então, eu tenho que garantir que o resultado disso aí é positivo. Então, eu tenho que colocar isso no módulo. Quando eu tiro da raiz, x menos 3 ao quadrado, eu coloco no módulo, fica x menos 3. Então, x menos 3 é igual a raiz de 1, e a raiz de 1 é 1. O que quer dizer o módulo de x menos 3 ser igual a 1? Quer dizer que o x menos 3 pode dar 1, ou o x menos 3 pode dar menos 1, porque o módulo de menos 1 é 1,
e o módulo de 1 também é 1. Se você não se lembra disso, né? Eu estou dizendo aqui, o módulo de 1 é igual a 1 e o módulo de menos 1 é igual a 1 também. Então, é o valor absoluto que está aqui dentro. Então, o x menos 3 tanto pode ser 1, como ele pode ser menos 1. E aí, você tem que testar as duas situações. Então, vamos testar a primeira situação, né? X menos 3 igual a 1 e x menos 3 igual a menos 1. Bom, a gente vai ter resposta nos dois casos aqui, né? Sem nenhuma dificuldade, tá? Então, aqui, ó, faça o menos 3 para o outro lado. E a gente vai ter x é igual a 1 mais 3, ou seja, x é igual a 4. E aqui do outro lado, a gente tem que x igual a menos 1 mais 3, e aí x é igual a 2. Então, a gente tem dois resultados, x é igual a 2 e x é igual a 4. As duas soluções são soluções para a nossa equação, tá? Se a gente colocar tanto 2 quanto 4 aqui nessa equação, você vai ver que vai dar 0. 2 ao quadrado dá 4, 4 mais 8 dá 12, e 2 vezes 6 dá 12. 12 menos 12, 0. Se eu colocar o 4 aqui no lugar do x, 4 ao quadrado dá 16, mais 8, isso vai dar 24, e 6 vezes 4, 24, também dá 0. Esse é um método bem diferente para resolver. Talvez você prefira decorar a fórmula de Bhaskara, mas saiba, a fórmula de Bhaskara sai dessa ideia aqui. Na verdade, o que Bhaskara fez foi o seguinte, né? Ele pega aqui a fórmula, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E o que ele faz? Ele transforma isso num quadrado perfeito, tá? E aí, quando ele transforma isso num quadrado perfeito, ele vai chegar exatamente nesse tipo de equação, tá? Onde ele vai pegar aqui e vai cortar aqui os quadrados, né? O quadrado com a raiz, tirar a raiz dos dois lados. E no final das contas, quando ele tirar a raiz dos dois lados, ele vai ter o seguinte, né? X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, né? Sobre 2a. Onde esse delta, ele dá uma separada aqui só para facilitar a vida, né? É b ao quadrado menos 4ac, tá bom? Mas, a princípio, né? Isso aqui tudo vai aparecer aqui dentro da raiz. Né? Então, é só você fazer essa mesma ideia com essa equação aqui geral e você vai chegar aqui nessa formulazinha. Tá? Se você quiser tentar. Mas se você quiser ver como é que Bhaskara resolveu isso utilizando essa ideia aqui, você coloca nos comentários aí. Eu vou fazer um vídeo para você sobre isso. E aí vou te mostrar aqui como é que a gente encontra a fórmula da equação do segundo grau, a fórmula de Bhaskara. E para você que está em casa neste momento, no meio dessa pandemia, use máscara, beleza? Mas também use Bhaskara, se for o caso. Mas eu, nesse caso aqui, não usei Bhaskara, embora esteja usando máscara. Eu utilizei aqui essa maneira diferente de fazer. Espero que você tenha gostado e até um próximo vídeo. Fui!